Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje, mas antes, vamos fazer mais uma vez uma prece a Deus, assim como estamos? Oremos. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é Criador dos céus e da terra, o Senhor que habita na glória, no alto trono, mas que também está ao nosso lado através do Espírito Santo. Agradecemos porque, mesmo sendo pecadores, o Senhor ainda fala conosco, o Senhor ainda usa instrumentos falhos, como eu, para falar da tua palavra. Ó Senhor, me purifique a cada um de nós aqui. Purifique meus lábios, purifique nossos ouvidos, nossos órgãos sensoriais e espirituais. Que teu Espírito Santo possa agora falar em nossa mente, que o ser humano se cale, mas que o Senhor possa ser soberano agora, neste momento, na sala conectar. Esteja com cada um aqui presente, entrego mais uma vez os pedidos que foram realizados, que tudo seja feito de acordo com a tua boa e santa e perfeita vontade. Abençoe este estudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema desse final de semana é Livres em Cristo. Mas o tema de hoje, do nosso estudo de hoje, é escravos inconscientes. Então, nós vamos tratar aqui sobre o tema da liberdade, como ser liberto, do que precisamos ser libertos. E nós vamos iniciar falando sobre a escravidão. Será que é possível estarmos escravos de forma inconsciente, sem termos o conhecimento, a ciência de que estamos escravos? Então, vou trazer essa reflexão nessa manhã. E amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre a liberdade e como obter essa liberdade em Cristo. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2. Vamos entender um pouco o que é ser escravo a partir dessa história tão conhecida da Bíblia. Êxodo 20, verso 2. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, nós conhecemos bem a história do povo dos hebreus que estavam ali escravos no Egito por tanto tempo. E aqui o Senhor está relembrando que ele libertou aquele povo. A gente sabe que foram por obras miraculosas, né? As pragas e toda a forma, né, de abrir o Mar Vermelho, tudo foi providência de Deus. O povo não tinha condição alguma de ser liberto. E aqui a gente pode tirar algumas lições já, né? A gente pode entender um pouco o que é ser escravos, o que é estar sobre uma escravidão. Então, o povo estava ali subjugado por uma outra nação que o oprimia, que o afligia, e eles não tinham liberdade, porque o Egito é que direcionava, é que comandava a vida deles. Então, o que é ser escravo? É você estar sem a liberdade. Eles não tinham liberdade de adorar a Deus. Eles não tinham liberdade de escolher o que eles iriam comer. Eles não tinham liberdade de guardar o sábado. Eles estavam escravos. E uma característica muito importante, meus irmãos, da escravidão é justamente isso, é que você está preso numa condição em que você não pode se libertar. Você não tem condição de se auto-libertar, porque você está submetido, está escravo, né, em submissão a um outro poder. E outra lição importante sobre isso, né, entendemos agora o que é escravidão. Outra lição importante é que Deus, quando libertou eles do Egito, ele não queria apenas libertá-lo de um jugo humano, né, que os oprimia. Ele queria os libertar mais do que isso. Ele queria os libertar do pecado. E a gente vê claro isso no próprio texto de Êxodo 20, porque aqui é a introdução à lei dos 10 mandamentos. E aqui, depois do versículo 3, vai começar os mandamentos.
E quando a gente quebra a lei, o que é o quebrantar a transgressão da lei? Não é o pecado? Então, Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu libertei vocês do Egito, do jugo da escravidão do Egito, para mostrar para vocês que eu posso e eu vou libertá-los de um outro jugo, que é o jugo do pecado. Vamos confirmar isso lá em Romanos 5:21. Romanos 5:21 diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, louvado seja Deus, não é? Mas o que eu queria enfatizar nesse texto é que o pecado reinou, assim como todas as vezes que o povo estava submisso a outra nação, como eles foram ao Egito, depois Babilônia, Medo-Pérsia, então, e por fim Roma, nós percebemos que eles estavam subjugados a um reino. Então, é uma comparação. Então, escravidão por um reino, escravidão pelo pecado, é uma comparação. E também a liberdade. Moisés foi o libertador, Cristo é o nosso libertador do pecado. E aí eu quero fazer algumas perguntas da nossa reflexão pessoal. Você já se sentiu preso? Sabe? Às vezes nós passamos por algumas provações, tentações e circunstâncias difíceis na nossa vida, que a gente tem esse sentimento de estar preso. Talvez você já se sentiu preso a pessoas. Talvez uma pessoa te fez sofrer, te obrigou de alguma forma a fazer uma coisa que você não queria. Você se viu ali numa circunstância que a pessoa te oprimia de alguma forma. Talvez a um chefe do trabalho, talvez a algum colega de trabalho, ou mesmo algum familiar, né? Felizmente isso acontece dentro dos lares, essa opressão a outra pessoa. Então talvez você já se sentiu oprimido por uma pessoa que como as pessoas falam hoje, uma pessoa tóxica, uma pessoa narcisista que te manipulou e talvez em outro momento você caiu em si. Talvez você já se sentiu preso a alguma doença. Quando a pessoa recebe um diagnóstico, principalmente uma doença crônica, né, de difícil tratamento, a pessoa pode se sentir presa a esse diagnóstico, principalmente quando precisa de um tratamento mais cuidadoso, uma mudança no estilo de vida, por exemplo. E as pessoas pensam assim, ou eu faço esse tratamento, ou eu morro, ou então fica preso ali àqueles sintomas. Então é muito ruim, né? A pessoa às vezes perde a mobilidade, ela se vê presa ao próprio corpo, ali não tem mobilidade porque talvez quebrou ou fraturou algum membro inferior. E outro exemplo em relação à doença, como eu trabalhei no hospital, pessoas que têm insuficiência renal, né? Tem insuficiência renal crônica, elas se veem presas a uma máquina na hemodiálise. Então, muitas pessoas se veem presas também a doenças. Talvez você já se sentiu preso em dívidas, em pessoas que têm problemas com dívidas, elas adquirem dívidas atrás da outra e às vezes tentando cobrir a dívida anterior, elas fazem mais dívidas, né, empréstimos no banco, às vezes se envolvem até com agiota e viram uma bola de neve que a pessoa não consegue se sair, ela se vê presa a essa condição. Às vezes suja o nome e fica impossibilitada, então ela se vê escrava das dívidas. Talvez você já se sentiu preso nos vícios, né? Hoje temos vários vícios, foram citados aí nos pedidos, o vício em bebida alcoólica, né? E tem outras drogas também. Então, são vícios que realmente escravizam. Talvez você já se sentiu preso a algum comportamento específico, né? Pessoas, você pode conhecer pessoas que têm vício em jogos, né? Hoje em dia está aí em alta essa questão de jogos de azar, né? De
para ganhar dinheiro em jogos, pessoas podem ter vícios em pornografia, e hoje, eu acho que para nossa reflexão, será que a gente já se sentiu preso às telas, né? A gente fala redes sociais, mas o celular em si tem sido um instrumento assim que muitas pessoas têm caído no vício. E muitas pessoas nem se percebem que estão no vício. Como eu disse no início da mensagem, são escravos inconscientes. Só se percebem quando ficam sem, sabe? Se vai para um lugar que não tem internet, ou se falta energia, ou se perde o celular, e aí começa a se auto-perceber que está numa dependência, já está num vício do aparelho, né? Do aparelho do celular. E essa última, será que você já se sentiu preso em si mesmo? É muito comum, quando eu recebo pacientes, que a pessoa ela verbalize frases que dão a entender que ela chegou num momento de que ela não consegue mais ter autocontrole, ela percebe que não tem mais autocontrole dos pensamentos, que ela não tem mais o controle dos seus sentimentos, porque o transtorno mental, ele faz essa alteração dos pensamentos, dos sentimentos, e as pessoas costumam pedir ajuda justamente quando chega nesse ápice de que elas não conseguem mais ter controle, não estão dormindo mais, não conseguem parar de pensar em coisas ruins, negativas, quer seja por uma depressão, por coisas do passado que o deixam triste, quer seja por uma ansiedade, uma preocupação excessiva com o futuro, uma ansiedade com alguns aspectos da vida, ou geral, né, que tem a ansiedade generalizada, e assim também os sentimentos. Então, a pior sensação que o ser humano pode ter é a de não conseguir ter o autocontrole. Eu já escutei uma pessoa verbalizando assim, eu achei que eu fosse perder o controle de mim mesma. Então, será que você já se sentiu preso em si mesmo, nos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos? Então, para todas essas circunstâncias, para todas essas situações aqui trazidas, há liberdade em Cristo. Nós vamos ver durante esses 3 dias. Mas nós estamos tratando de ser escravos inconscientes. Então, nós estamos escravos. Por que nós estamos escravos? Vamos mais uma vez para a palavra de Deus, agora no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Versículo 12. Vamos analisar um pouquinho desse texto. Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós estamos num grande conflito. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. E o nosso inimigo não é a carne, não são as pessoas. Lembra que eu coloquei lá na primeira exemplo, né, de estar preso? Então, nosso inimigo não são as pessoas. Muitas vezes a gente direciona o nosso olhar para pessoas, para humanos, e como se fosse isso que a gente tivesse que combater. Mas o nosso inimigo é o inimigo das trevas, é Satanás. E eu faço algumas perguntas para nossa reflexão. Será que outros que nos escravizam? Ou estamos desfocando do verdadeiro opressor? Que arma Satanás tem usado para nos escravizar? É fato, irmãos, que o inimigo usa pessoas. É fato. Mas muitas vezes a gente usa esse texto para colocar que o problema são as pessoas. Mas a fonte do problema não é as pessoas. As pessoas são só uns instrumentos, são apenas instrumentos do inimigo. A gente às vezes até, vamos dizer assim, endemoniza aquelas pessoas que estão também sendo escravos de Satanás, né? Então, qual é o instrumento que Satanás usa?
Qual foi o instrumento que Satanás usou para ter o domínio da humanidade, né? Vamos lá para Ezequiel 39, 23. Vamos lembrar que a palavra de Deus, ela está falando para nós hoje, né? Ela foi inspirada, é a palavra viva, eficaz, e ela tem uma mensagem especial que possamos acatar como uma mensagem de Deus para nossos corações nessa manhã. Então, Ezequiel 39, versículo 23, diz assim: Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim. E eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Então, todas as vezes que o povo de Israel foi subjugado por outra nação, sempre foi por conta do pecado. Aqui nós vemos o exemplo, quando eles foram levados para a Babilônia, lá no Egito, da mesma forma, o pecado era a causa, o pecado é a fonte de toda a opressão, de toda a escravidão. O pecado é que é o nosso maior inimigo, porque Satanás nos levou ao pecado, e o pecado é que nos faz separação entre nós e Deus. Então, nosso foco precisa ser: qual é o nosso inimigo? O pecado. Vamos para Tiago, porque nós vamos entender aqui como é que o pecado é concebido no nosso coração. Tiago é um texto bem conhecido, né? Que a gente usa muitas vezes, que é verdadeiro, nessa explicação sobre que tentação não é pecado. Mas eu quero que vocês entendam de forma mais profunda o que o texto está querendo dizer em relação a esse inimigo que é o pecado, como é que ele surge. Então o texto diz assim, verso 14: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o pecado é um ato, de fato. Ele é um ato, é uma decisão, que aqui ele está falando, explicando isso. Mas a gente é tentado, inicia o verso 14 dizendo o seguinte, que a gente é tentado na nossa própria cobiça. O que é cobiça? Não é um desejo por algo? E aqui fala que a gente é tentado por um desejo que a gente já tem, já é nosso. Que esta o atrai e o seduz. Então, Satanás, ele não força a gente. Ele apresenta a tentação, ele tenta te seduzir, mas a gente só é seduzido porque existe já uma cobiça no nosso próprio coração. O que o texto está falando? É que já existe uma inclinação, uma propensão para que nós possamos ser atraídos por aquilo. Então, muitas vezes a gente foca no exterior como se o exterior nos contaminasse. E a gente esquece que o nosso coração já está contaminado pelo pecado. Então, que o inimigo... Então, qual é o verdadeiro inimigo? Qual é o verdadeiro opressor, né? Eu coloquei a pergunta aqui. O que precisa ser liberto verdadeiramente? Opa. Vamos lá para Mateus. Vamos ver o que Jesus está falando para cada um de nós nessa manhã. Mateus 15. Versículo 18 a 20. Cristo diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Verso 19: porque do coração procedem maus desígnios. Outras versões falam maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Verso 20: são estas as coisas que contaminam o homem. Quais coisas? As que estão no coração. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina.
Então, aqui no exemplo, os fariseus, eles estavam justamente com essa ideia equivocada, de que contaminava era aquilo que eles faziam exteriormente, era a sujeira exterior. Então, eles queriam se afastar das pessoas, eles começaram a criar ritos. Então, eles esqueceram que o pecado, a contaminação do pecado, ela já estava no coração deles. E era isso que contaminava eles. E Cristo alertou: olhem, como assim, irmãos? O que Cristo quis dizer ali? Em toda a palavra, né? A gente vai ver que Paulo fala isso diversas vezes. É que quando a gente externaliza o pecado, quando a gente tem um ato, um comportamento pecaminoso, nada mais é do que a externalização do que já estava dentro de nós. Porque o grande conflito não está fora de nós, o grande conflito está em nós, na nossa mente, no nosso coração. Então, o que de fato precisa ser liberto? Está aqui. O coração precisa ser liberto. Porque muitas vezes nós nos concentramos apenas em atos externos, como se isso fosse limpar o coração. Mas nós precisamos entender que nada disso limpa, porque era o que os fariseus pensavam, era o que os judeus estavam imaginando. Eles ficavam tentando mais e mais criar ritos, né, criar regras exteriores, mas eles esqueciam-se de que o coração deles estava contaminado. Então, eles eram escravos inconscientes. Então, vamos ver aqui os tipos de escravos inconscientes que existem. Primeiro, é aqueles que não sabem, né? Todo escravo inconsciente, ele não sabe que é escravo. Nós vamos ver 3 tipos. Primeiro, aquele que é ignorante, né? Sendo fiel ao termo, aquele que não tem conhecimento. E nós podemos colocar os gentios ali, não tiveram luz da verdade. Então, eles estão cometendo pecado, estão escravos do pecado, porque eles não conhecem que aquilo é pecado. E é interessante como muitas pessoas no mundo têm o pensamento assim: eu sou livre. Todos eles formam uma ideia, uma crença, né? Pensam que são livres. Eles pensam assim: eu sou livre porque eu faço o que o meu coração pede. Então, o mundo tem ensinado que ser livre é fazer o que o coração sente vontade. Mas eles não têm ideia de que, na verdade, o coração já está, como a gente acabou de ler, já está escravo, já está dominado pelo pecado. Né? O amor ao mundo, o amor à riqueza, o amor à vaidade, ao orgulho, à ostentação, tudo isso nos escraviza. E eu acho muito interessante que chega um determinado momento que essa escravidão vai trazer sofrimento físico através de doenças, vai trazer sofrimento mental. E quando chega no clímax, como eu falei anteriormente, aí as pessoas buscam ajuda. Então, as pessoas, quando buscam ajuda, sabem que alguma coisa está oprimindo, sabem que alguma coisa está escravizando, que está preso a uma doença, às vezes a um transtorno psicológico, a um sofrimento mental. E aí, quando elas procuram um profissional da saúde mental, o que o profissional em geral faz, né? Um psicólogo secular faz? Ele diz assim: faz o que está no seu coração. Então, eles acabam entregando eles mais, ou seja, empurrando mais ainda a pessoa para a escravidão. Não faz aquilo que você se sente bem, mas o coração está contaminado. Outra coisa também que é comum acontecer é apontar como causa ou como problema não o próprio coração, mas apontar a circunstância, as pessoas. Ah, então a culpa é dos seus pais, ah, então a culpa é de quem te abusou, ah, então a culpa é de você estar assim. E tirar a responsabilidade da pessoa. Né? Então, aquilo que poderia, que é o que pode libertá-lo, que é ele tomar uma decisão, né, ter conhecimento da verdade, tomar uma decisão pela verdade, é tirado dessa pessoa, porque essa pessoa começa a acreditar que o problema não é ela. Apenas cresce o ego da pessoa, porque o problema é os outros, então é porque as outras pessoas são tóxicas, então é porque as outras pessoas é que te manipulam, que são narcisistas. Então existe um boom hoje de querer diagnosticar todas as pessoas. Não estou dizendo que não existam esses diagnósticos, mas o foco das pessoas está: não, o problema não sou eu, o problema é os outros.
não conseguem enxergar. Então, são escravos inconscientes. E nos outros dois exemplos que eu vou trazer, existe um falso conceito de liberdade. Então, todos esses casos, as pessoas pensam que estão libertas, né, que são livres. Então, hoje existe um cristão liberal. Então, o cristão liberal, ele acredita que é liberto, que ele está livre. Por quê? Porque ele se comparando com um gentil, se comparando com um incrédulo ou com um ímpio, né? Que pensa assim, não, eu sou livre porque eu bebo, eu bebo o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser no meu corpo, né? Prostituição, assim. Esse é o pensamento do ímpio. Então, muitas vezes o cristão liberal pensa assim, não, eu sou livre porque eu não pratico aquelas coisas. Então, ele se compara com o mundo e pensa assim, eu sou equilibrado. E ele também, por vezes, se compara com um cristão que ele considera radical. E ele pensa assim, não, eu sou equilibrado, eu não sou rígido, eu não fico preocupado com regras ou com reformas, né, trazendo para o nosso contexto, que a gente sabe que existem cristãos liberais também no nosso meio. E eles acabam também não se percebendo que também estão escravos, que também os apetites os escravizam, né, e as paixões não conseguem perceber essa escravidão. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas que são cristãos liberais, elas focam também no comportamento externo. Elas olham assim, não, eu vou para todos os cultos na igreja, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu sou participativa, eu tenho cargos e tal. E ele começa a olhar isso como liberdade, mas não vê que o seu coração também está contaminado, que ele não tem controle sobre o que ele come, sobre o que ele vê, né? E sobre as suas palavras, principalmente, né? A gente sabe que a Bíblia fala que aquele que controla a língua controla todo o corpo. Então, também machuca os irmãos, ofende e não é consciente disso, não consegue se perceber. E o último tipo de escravo inconsciente que eu queria que nós refletíssemos pessoalmente em nossa vida, e eu trago isso pela minha própria experiência, é aquele que é escravo inconsciente, ou seja, a pessoa é escrava e não tem consciência disso, que é no lado conservador. Então, o lado conservador é aquele que quer conservar a verdade, e não há erro nisso, né? Mas muitas vezes eu falo de mim, meus irmãos, nós focamos também em práticas externas e pecados externos, e a gente olha também se comparando com uma pessoa liberal, com um cristão liberal, e a gente diz assim, não, mas eu não faço aquilo mais. Mas eu não vou mais ao cinema, eu não visto aquele tipo de roupa que um cristão liberal usa, né? Eu não como aquele tipo de comida, e assim por diante. A lista pode ser muito grande, né? Não assisto aquele tipo de coisa, não assisto filmes e assim por diante. Dando aqui alguns exemplos. Mas também pode estar se esquecendo, pode não ter consciência do pecado do coração. Entende, irmãos? Pode não ter consciência do pecado do próprio coração. E aí, muitas vezes, nós continuamos escravos da língua, continuamos escravos de sentimentos pecaminosos e sem perceber, somos fofoqueiros, somos críticos com os outros, porque nós não temos consciência de que o nosso coração ainda está contaminado. Então, escravos, então precisamos aceitar que somos escravos. Queria lembrar aqui sobre o povo de Israel. Quando Moisés cresceu e ele entendeu que ele seria o libertador, ele tinha sido escolhido. E chega um determinado momento que ele, sabendo disso, ele decide, ele já acho que ele já estava assim um clímax de indignação e tudo, né? O Espírito de Profecia comenta isso, quando ele comete aquele crime ali quando ele mata o egípcio. E o Espírito de Profecia comenta lá em Patriarcas e Profetas que ele pensou que o povo ia entender, que o povo ia apoiá-lo e que
agora ele viria liberta, que ele seria o libertador. Mas não foi o que aconteceu. Muitas vezes, irmãos, como é que nós vamos ser libertos de algo se a gente não reconhece que somos escravos? Como alguém vai aceitar um tratamento se ele não aceita que está doente? Então, nós também precisamos saber o que nos escraviza, como a gente já viu até há pouco. E olha o que o texto do Espírito de Profecia fala. Não temos inimigos externos que precisemos temer. Nosso grande conflito é com o eu não consagrado. Quando vencermos o eu, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o eu contaminado, o coração contaminado, não consagrado, como diz aqui, é que é o nosso grande inimigo, é que é o que nos escraviza. Então, vamos ler agora João, Evangelho de João, capítulo 8, que é um exemplo muito claro sobre tudo isso que nós estamos falando. Um exemplo dos fariseus, né? E o que Cristo disse? Versículo 33 diz assim: Respondeu-lhes, aqui é os fariseus falando, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, aqui nós vemos, vamos analisar primeiro esse texto. Aqui nós vemos que eles não tinham consciência da sua escravidão, não aceitavam que eram escravos e nem sabiam do que eles eram escravos. E eles foram tão presunçosos aqui, o orgulho deles aqui foi tão grande, que eles nem admitiram que eles estavam subjugados por Roma. Eles disseram que eles nunca tinham sido escravos. E o povo de Deus não já tinha sido escravo tantas vezes ali no Egito, e outras nações o subjugaram. Então, o orgulho os cegou, de tal forma que eles não reconheceram que eles eram escravos. E olha o que Cristo disse. Replicou-lhe Jesus, verso 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que nos escraviza, o que escraviza o ser humano é o pecado. Como diz lá em Provérbios 5, 22, vou ler aqui, quem puder me acompanhar e me acompanhando, diz assim: Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, o pecado nos prende, não só pelas consequências, que a gente não tem como fugir das consequências, mas o poder do pecado. Então, há uma inclinação, há um poder que te leva, que você se vê ali escravo do pecado. A gente vai mais entender um pouquinho mais à frente. Olha o que a irmã White diz. Toda alma que recusa entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesmo. Pode falar de liberdade, mas não está na mais abjeta servidão. Então você pode achar que é livre, você pode falar de liberdade, mas se você não estiver, se eu não estiver entregue totalmente a Deus, há um outro poder que está me governando. Não existe campo neutro, não é verdade? Continuando o texto. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Está lá em Desejados das Nações 466. Esse texto, meus irmãos, é comentando exatamente essa situação. Os fariseus, os judeus ali da época, eles achavam que eram livres. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, a gente está buscando fazer a vontade de Deus. Esse era o pensamento deles. Mas eles não enxergavam o pecado do próprio coração. E quanto mais eles tentavam fazer a vontade de Deus, mais eles se emaranhavam, mais eles eram presos no próprio pecado, achando que estavam seguindo o próprio discernimento. Mas o discernimento deles estava contaminado. A gente vai entender isso com mais clareza nos dias seguintes. Hoje eu quero que nós apenas reconheçamos que o que nos escraviza
não é o outro, que aqui nos escraviza não é algo externo, que o que nos escraviza é o pecado do coração, são os pensamentos e os sentimentos. Porque assim, irmãos, a única coisa que nós vamos levar para o céu é o caráter. E o que é o caráter? Eu não trouxe esse texto aqui, mas outro dia eu posso trazê-lo. Pensamentos e sentimentos constituem o nosso caráter. É isso a única coisa. Então, é isso que precisa ser liberto. É isso que precisa ser purificado, porque não vai entrar mancha, nem ruga, nem mácula. Não vai haver no povo ali, na última geração que vai estar pronta para a volta de Jesus. Não vai haver nos 144 mil. Então, é disso que nós precisamos nos preocupar. Meus pensamentos, meus sentimentos estão livres em Cristo ou ainda estão servos do pecado? Porque a gente às vezes olha exteriormente, estamos belos, estamos com uma boa aparência externa, como uma árvore que está cheia de folhas, como Jesus ali quando viu aquela árvore cheia de folhas, mas ela não dava frutos. Ela tinha uma aparência que dava fruto, mas ela não dava. E às vezes a gente está preocupado em podar a árvore e esquece que o problema está ali na raiz, que precisa ser trocado, precisa ser um outro coração. A Bíblia fala isso, vamos ver agora nos versos seguintes. Mas será que nós somos escravos sem esperança? Vamos lá para Salmo 51. Quem já está com a Bíblia aberta é só voltar um livro, né? Estávamos em Provérbios. Salmos, capítulo 51, verso 5. Um texto bem conhecido, depois a gente vai ler o verso 10. Para continuar nessa linha aqui do coração, né? Que é isso que nos contamina, o que está no coração. Então diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Será que Davi está falando aqui que não existe esperança para quem está escravo? Ou ele apenas está constatando a nossa condição? Será que ele está dizendo isso? Porque no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus. Então ele cria que poderia haver uma mudança nessa condição. Mas vamos focar aqui primeiro. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele estava reconhecendo que ele já nasceu escravo. Como assim? Um hebreu que nascia lá no Egito, ele já não nascia escravo do Egito? Então, todos nós já nascemos com uma natureza carnal, pecaminosa, que nos domina. Sem Cristo, como a gente viu ali no texto anterior, sem Deus, todos estamos subjugados ao pecado e a Satanás. Mas, como diz no versículo 10, precisamos reconhecer que estamos escravos e crer nessa promessa, né? Que esse possa ser também nosso pedido, nosso coração, que diz aqui no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, nós precisamos crer. Aceitar que esse coração não presta, que está estragado pelo pecado, que está contaminado. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Sabe, quando a gente tira uma conclusão, a gente precisa se questionar. Essa conclusão que eu estou tirando, será que não está contaminada pelo pecado? Será que essa fala que eu estou fazendo sobre uma outra pessoa, será que isso não está contaminado pelo pecado? E pedir constantemente: cria, Deus, me dá outro coração, tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne, coração de Cristo. Nós vamos entender nos próximos dias como ter esse coração. Então, vamos analisar agora Romanos, para finalizarmos o estudo dessa manhã. Já temos tempo, né? Mas nós vamos analisar agora com cuidado Romanos 7, capítulo 7. E nós vamos perceber como Paulo e Davi estavam em consonância, porque era o Espírito Santo que estava inspirando, né? Então, é um texto, um capítulo, às vezes, difícil de entender. Eu não vou mentir que por muito tempo eu não compreendia completamente. Mas Paulo aqui, quem é o homem de Romanos 7? Paulo aqui está apresentando um diagnóstico. Ele está apresentando um homem que é escravo. E essa é a condição de todo ser humano sem Cristo.
Essa é a nossa condição. Precisamos entender dessa forma, porque só vamos ser livres quando entendemos que somos escravos. Então, a partir do verso 14, vamos ler. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei é espiritual, mas ele admitiu que ele é carnal e ele é vendido à escravidão do pecado. Como eu disse inicialmente, quem é escravo tem condição de se libertar, irmãos? Não tem, se não for por um poder externo. Então, ele está vendido à escravidão do pecado. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado é externo? Não, o pecado habita em mim. Irmãos, eu quero comentar algo muito importante aqui. Paulo não está se justificando, ou não está dando um argumento para que a gente possa se justificar do pecado. Que a gente possa dizer assim, então não tem jeito porque eu estou escravo. Ele não está fazendo isso. Ele está dando apenas um diagnóstico. Ele não está dizendo assim, então eu não tenho responsabilidade porque não sou eu. Ele só está dizendo assim, olha, você está escravo. Mesmo que você queira, mesmo que a tua consciência, na tua mente, você seja consciente que aquilo é errado, você vai fazer o errado se você estiver sobre a carne. Porque você é escravo da carne, você é escravo da natureza carnal. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, ou seja, a mente dele sabe, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Mas se eu faço o que eu não quero, novamente ele fala isso, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, nós estamos escravos. Reconheça, ele só está repetindo, nós estamos escravos. Não, nós não conseguimos dominar nossa natureza. Irmãos, como assim? Se eu acho que o que eu posso fazer vai me libertar, eu estou enganada. Nada pode libertar. Um escravo não pode se autolibertar. Se eu acho que eu evitando certas coisas, isso vai purificar meu coração, mudando hábitos, eu não estou indo contra a mudança de hábitos. Mas quando nós focamos que isso é que vai purificar nosso coração, nós vamos descobrir aqui que, na verdade, nós nos tornamos mais escravos ainda. Porque um escravo não tem condição de se autolibertar. Ele só está dizendo isso. Não adianta, você pode até saber o que é certo, mas o efetuar não está em você. Vamos continuar. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros uma lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, aqui, ele finaliza o diagnóstico dele. Eu sou escravo do pecado que está nos meus membros. E aí ele dá uma expressão que deve ser de cada um de nós. Ele exclama. E essa exclamação é a expressão do total reconhecimento da escravidão do pecado. Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele faz essa pergunta? Ele sabe que ele não tem condição de ser liberto por nada, por ninguém, por ele mesmo. Gente, imagina Paulo. Aqui a experiência de Paulo e a experiência deve ser a experiência de todo cristão. É a experiência de todo cristão, né? A palavra de Deus não foi escrita por uma pessoa, foi escrita para todos nós.
para todo ser humano. Então, Paulo, ele passou a vida inteira, né, quando Saulo, tentando fazer, tentando obedecer, sendo, entre aspas, ou exteriormente perfeito nas suas obras. Mas ele era desventurado, porque quanto mais ele tentava obedecer, mais ele se escravizava, mais ele se sentia preso, mais o pecado dominava. Nós vamos entender um pouco mais como é que isso se processa na nossa mente. E aí ele dá a resposta. Qual a resposta que ele dá? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Ele pode nos libertar da escravidão do pecado. Vamos ler lá Gálatas 5:1 para reforçar isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então, eu já aceitei Cristo no passado, mas será que hoje eu não posso estar escravo? Porque eu vou de novo para o jugo da escravidão, eu volto para o jugo da escravidão? Como assim? Os judeus, eles estavam nessa condição. Eles sempre se voltavam para a escravidão porque eles achavam que era por eles mesmos, era pela força deles que eles iam se libertar, era pela própria obediência humana que eles iam se libertar. Mas a obediência humana é imperfeita, sempre vai estar contaminada pelo pecado. A única obediência aceitável a Deus é a de Cristo Jesus. E Cristo queria libertá-los da própria opressão, da próprio pecado que contaminava a sua mente, a sua consciência, para que eles pudessem produzir uma obediência, ser libertos realmente, interior e exteriormente. E eu finalizo com esse texto aqui que diz assim: Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. Sabe, irmãos, quando Cristo fazia aqueles milagres, todo o objetivo dele era libertar do pecado. Esse era o objetivo. Não é verdade? Vamos continuar lendo. A única condição que é possível o libertamento do homem é tornar-se ele um com Cristo. A verdade nos libertará e Cristo é a verdade. Cristo é a verdade e ele nos libertará. Que essa possa ser a nossa decisão, estar em Cristo. E que mais do que isso, que a nossa decisão possa ser: eu aceito, Senhor, que eu sou escravo. Que a gente possa imitar Paulo quando ele diz assim: miserável homem que sou, eu preciso de Cristo. Nós só vamos ir a Cristo com todo o anseio, como aquele que é o único que pode nos libertar, quando a gente entender verdadeiramente a nossa condição de escravos. Quando a gente pedir a Cristo, dizer assim: sonda-me, Senhor, mostra se há o mal em mim, e a gente vê assim: não, eu pequei, aqui não foi a bondade do meu coração, porque ele acabou de dizer que não há bondade em nós, mas foi o pecado que ainda me escraviza. E assim, compreendendo o pecado, a natureza do pecado que me escraviza, eu posso encontrar liberdade em Cristo. E essa decisão, irmãos, não é só apenas uma vez, não é apenas lá no início da nossa caminhada cristã, ela deve permanecer todos os dias da nossa vida. Reconhecendo, Senhor, eu dependo unicamente de Ti. Não deixe, não permita, Senhor, que o pecado me escravize. Escravize a minha mente. Amanhã nós vamos compreender um pouco como é que o pecado escraviza a nossa consciência, como é que ela escraviza a nossa mente, para que nós possamos caminhar em Cristo para a libertação diária, constante, através da dependência dele. Também vamos entender como encontrar essa liberdade na pessoa, unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Vamos finalizar com uma oração? Oremos.
Grande Deus e Pai, ó Senhor, como Tu és santo, como Teu caráter é admirável. Não temos palavras para descrever o quanto o Senhor é grandioso, quanto a sua pureza, a sua perfeição está acima do nosso alcance de compreensão. Mas agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, o Senhor ainda está trabalhando em nossa vida. O Senhor ainda está oferecendo a liberdade para cada um de nós. Ó Senhor, possamos todos os dias reconhecer aquilo que nos prende, aquilo que nos escraviza. Volver os nossos olhos de coisas externas que às vezes nos atrapalha a nossa caminhada cristã. Às vezes faz crescer mais ainda o orgulho, mais ainda a presunção. E assim não pode ser repousada sobre nós a justiça de Cristo, porque estamos ainda cheios de justiça própria. Ó Senhor, que possamos reconhecer, como Paulo reconheceu, somos escravos, pecadores, nada disso há proveito, nenhuma obra, mesmo aparentemente boa, não há proveito, se não houver Cristo como o originador de toda boa obra, se não houver Cristo preenchendo todas as lacunas e expulsando toda a escuridão do pecado. Possamos, nesse momento, reconhecer o mal que há em nós, reconhecer os pecados que cometemos, interiormente e exteriormente também, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nós ofendemos os outros, Senhor, se nós somos ríspidos, se nós somos impacientes, críticos, murmuradores, que nós possamos confessar agora o nosso pecado, Pai, e crer que Cristo Jesus pode purificar esse pecado no nosso coração. Pedimos tudo isso, Senhor, com fé, confiando nos méritos daquele que viveu uma vida perfeita, uma vida livre, o nosso amado Cristo Jesus. Amém.